Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de maio de 2024. E nesse horário das 18h40, nós realizamos a nossa palestra pública, presencial e online, né? E hoje nós recebemos essa companheira, Geisa Jordão, trabalhadora do SEMA, não é, Geisa? Sim, Que há muitos anos também colabora com a equipe do CEOI e hoje aceitou o nosso convite de estar conversando conosco sobre esse tema tão bonito, a mulher ante o Cristo, que faz parte dessa obra, Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E esse tema, Mulher ante o Cristo, está relacionado à questão número 817 de O Livro dos Espíritos. Então, eu não vou ler a questão, se a Geisa quiser ler, fica à vontade. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos convidar a nossa irmã Carmen Matos para fazer a leitura do preparo e a nossa prece de abertura. Depois eu passo a palavra para a Geisa. Carmen, por favor. boa noite a todos. E o preparo desse livrinho aqui, Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo espírito de José de Moraes. E a prece, a leitura foi aberta assim ao acaso, que não tem acaso, e a lição 71, que tem como título Boa Vontade. E ele nos diz assim: a boa vontade é essencial, o resto vem com o tempo. Muitos têm dinheiro, mas sem boa vontade. A doação nunca chega até a obra social. Muitos têm conhecimento, mas sem boa vontade. E a orientação morre na mente do estudioso. Muitos têm mediunidade, mas sem boa vontade, e ela se torna estéril. Muitos têm compaixão, mas sem boa vontade, e limitam-se ao choro de piedade. Podemos ter pouco a oferecer, mas se tivermos boa vontade, teremos muito. Põe as mãos na charrua do Evangelho e prossiga servindo e amando. Não espere melhores condições para servir. O tempo passa rapidamente. O ontem já é oportunidade perdida. O amanhã ainda demora. E o hoje torna-se a melhor hora para se começar a servir. Tenha boa vontade e procure ser útil. Deus lhe dará o restante. Então, amigos aqui reunidos, por mais essa reunião pública, só temos a agradecer, Senhor, essa oportunidade que a Casa de Francisco nos oferece. Nos convida a mais uma lição, a mais aprendizado, a mais conhecimento. Então, Jesus abençoe nossa amiga Geisa, que veio compartilhar conosco esse dia tão especial, essa noite de estudos. Estejamos sempre atentos para aproveitar bastante as explicações que ela vai nos dar, para que possamos fortalecer a nossa caminhada com Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Geisa, a palavra está com você. Fique à vontade, tá? Muito obrigada. Agradeço de coração o convite desta casa amiga. Agradeço a todos que estão participando desse estudo, também como eu, querendo aprender, né? Porque nós falamos e nós precisamos, né, aprender aquilo que nós também estamos ouvindo, não é mesmo? Então, que tenhamos uma noite de muita paz. Esse texto de Emmanuel é muito, muito significativo, porque Emmanuel é um grande educador. E conta, né, no início do prefácio do livro, Religião dos Espíritos, que, na verdade, esse livro, olha, ele é muito humilde, né? Ele diz que não é literatura, que não é... São as colocações dele em cima dos estudos que o grupo de Chico Xavier fazia sobre o Livro dos Espíritos. Então, ele utilizou para desenvolver o seu texto a questão 817. Então, eu vou ler, nossa amiga não leu, então eu leio para vocês. Está, né, no capítulo 8º, na Lei de Igualdade. E o
o tema, né, é igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então vem a 817. O homem, Kardec pergunta aos espíritos, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Essa é a questão. Como que nós gostaríamos que os espíritos respondessem? Sim, né? Aquelas respostas, né, que a gente adora receber. Mas os espíritos, como são inteligentes, estão e têm a visão de futuro, uma visão que transcende, né? Olha só a resposta que eles dão. Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então vejam bem, olha, ele faz um questionamento para nós, né? Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, a resposta é para todos. Por quê? Ora, nós estamos, né, numa experiência, numa roupagem feminina, ora, nós estamos numa experiência reencarnatória, numa roupagem masculina. Então, nós temos, não é? Experiências que nós vamos vivenciando a cada reencarnação. Então, a resposta desses espíritos queridos, ela abrange o espírito, né? Então, quando estamos reencarnados, não é? Numa roupagem feminina, nós temos deveres, obrigações, missões e já padecemos muito, não é? Quando estamos numa roupagem masculina, nós também temos deveres, obrigações, missões, não é? Muitas, é claro, às vezes se distanciam um pouco das missões quando estamos, não é, em um corpo feminino. O importante é que nós estamos aqui para progredir, isso então não tem escapatória. Nós estamos aqui para progredir. E se nós progredirmos só como experiências masculinas, não vai, não completa, né? Então é importante também vivenciarmos as experiências, né, no campo feminino, da maternidade, das experiências, não é? Que a mulher abraça. Muito bem, mas o texto de Emmanuel vai fechar bem essa questão, porque olha o título: A Mulher ante o Cristo. Isso é perfeito, não é? Porque ele vai resgatar, não é, uma história que está esquecida, de repente, até mesmo de nós, que estamos aqui numa oportunidade, não é? Numa roupagem feminina. E muitas vezes nós nos esquecemos dessas mulheres que estiveram bem próximas ao Cristo, né? Então, nós estamos assim. Olha que lindo. Isso foi reunião pública de 3 de agosto de 1959. Faz tempo, hein? Vamos lá. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Então a gente pensa assim, mas essa mensagem é só, né, para os homens. Não, é para nós também, mulheres, que muitas vezes também esquecemos, né, da importância da mulher, né? A gente também se esquece de considerar, não é, o papel da mulher, principalmente com Cristo. Olha isso, com Jesus, não é? O grande libertador, como diz a nossa Amélia Rodrigues, o grande libertador. Então, nós vamos observar que Emmanuel vai fazer um relato das mulheres que chegaram a Jesus pelo que ele ensinava. Pelo que ele ensinava. Então, elas foram atraídas
pelo Evangelho, pela Boa Nova, por aqueles ensinamentos que elas perceberam que eram ensinamentos preciosos e que muitos daqueles, né, a quem ele havia convidado não entenderam de primeira, mas as mulheres entenderam de primeira. Há 20 séculos, pouquinho mais, com exceção das patrícias do Império, porque elas tinham uma vida diferenciada, né, gente? Quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Então, a gente acompanha, né, os filmes, a gente acompanha a história, que as mulheres elas não tinham um valor como uma pessoa, uma cidadã, não é? As patrícias, sim, que viviam, né, um outro patamar, né? Também não sei se elas eram também tão reconhecidas, mas a mulher mesmo do povo sofria todo tipo, não é? De abandono, de preconceito. Faziam o quê? Os serviços duros, carregavam peso. Olha o que Emmanuel vai dizer, convertidas em alimárias de carga, que eram comparados àqueles burros de carga que elas carregavam nos ombros, águas, produtos, coisas, né? De que o homem faria isso, mas não reconheciam na mulher, muitas vezes, a sua companheira, né? Que merecia mais atenção. Então, elas sofriam quando nem. E olha só, ainda eram vendidas. Quantas eram vendidas, né? Para se casar, para servir a um senhor, para servir a outra pessoa. E isso, infelizmente, é a história, é real, isso é real. E se a gente ainda acompanhar hoje, ainda muitas sociedades que estão precisando do Cristo, estão precisando desse evangelho, para que as mulheres se sintam mais, não é, amparadas, fortalecidas, protegidas, não é mesmo? Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, aí está a grande diferença. Elas foram tocadas pelas palavras de Jesus. Então, ouvindo os sermões, ouvindo as pregações do Mestre, elas foram tocadas. Elas viram ali uma felicidade. Elas viram ali uma felicidade, mesmo vivenciando momentos de dor, de sofrimento, de abandono. Elas viam isso, né? Ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Elas foram espontâneas, chegavam, seguiam, compartilhavam, doavam, levavam pessoas enfermas para serem tratadas, socorriam de todas as formas. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena, porque agora Emmanuel, ele vai citar algumas mulheres que tiveram relevância mesmo junto ao Cristo. E Emmanuel vai trazer justamente Madalena, né? Maria de Magdala, o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreenderemos Joana de. Então, vejam bem, primeiro Madalena, considerada pecadora, não é? Uma mulher de muitos vícios, com muitas dificuldades morais. Mas Madalena, ela foi tocada no coração, no amor mais sincero. Eu imagino aquela aura celeste, aquela bondade do Cristo, aquele amor pelas criaturas. Então, Emmanuel vem nos dar essa informação. Soerguimento moral das trevas
para a luz. Então, que testemunho naquela encarnação. Então, Maria Madalena é a primeira, inclusive, a ver Jesus, né? Quando ela vai, não é, ao túmulo, né, de Jesus e não o encontra, mas Jesus aparece para ela. Jesus aparece. Madalena, não é não? Depois ele vai falar de Joana de Cusa. Joana de Cusa também é uma mulher espetacular, encantada com Jesus. Era uma mulher muito rica, né? O marido trabalhava para a sociedade, né? Para aqueles romanos. Ele tinha um cargo importante junto a Herodes. São vários Herodes, né? Então, ele tinha um cargo junto ao Herodes da época. E então ele também cultuava os deuses romanos, que eram deuses, né? E também um pouco ali do que os judeus pregavam, mas ele não tinha, na verdade, uma religião. E Joana vinha sofrendo com Cusa, vinha sofrendo essas dificuldades de seguir a Jesus, de atender a Jesus. Ela queria ficar próxima de Jesus, para trabalhar, para servir. Ela ajudou muito financeiramente, não é? As pregações, as visitas dos apóstolos, né, dos discípulos, as caminhadas, ela e outras que tinham também um poder aquisitivo. Joana, então, procura, está no livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, né, Joana de Cusa. Ela procura Jesus e diz que quer segui-lo. Ela quer. E o que Jesus disse? Joana, Joana, você vai me seguir sim, mas ao lado do teu marido. Ama teu marido como se fosse um filho. Segue do lado dele. Ampara. Faz o que você pode junto à sua família. Você estará me seguindo. Joana, ser fiel. Ele fala isso para Joana. Ser fiel. E Joana de Cusa entendeu perfeitamente o pedido de Jesus. Ela entende. Retorna, não é, ao marido e vai vivenciar uma vida de muitas dificuldades. Cusa vem a desencarnar, ela sofre bastante, acaba perdendo tudo porque ele fez maus negócios e a vida dela está lá em Humberto de Campos. Leiam em Boa Nova. Terminando a nossa Joana de Cusa numa fogueira, né? Junto com o filho. Junto com o filho. E na hora extrema, né, o Carrasco ainda lhe pergunta, né? Foi isso que seu Cristo te ensinou? Foi isso que seu mestre ensinou? A morrer na cruz? E Joana diz, não só isso, mas ele me ensinou a te amar também. Olha que exemplo. E o filho, né? O filho, essa para mim é a parte mais difícil, não é? Mas Joana também sabia da misericórdia do Pai. Ela sabia do amor de Jesus. O filho também é sacrificado junto com ela na fogueira. Mesmo o filho pedindo, né, que ela não continuasse, né, com aquele seu pensamento, que ela negasse, mas ela diz ao filho: você não sabe o que está pedindo. E Jesus, né, diz a ela: ser fiel. Ela lembra o ser fiel. E assim Jesus a recorda. Nós vamos ficar sabendo, pelo nosso querido Divaldo, que Joana de Cusa, que já teve uma longa história como Joana, sempre servindo a Jesus, é hoje Joana de Ângeles, a mentora, né? E que o Wilson, o né, tio Wilson, eu não sei se eu estou falando certo, acho que é Newton, né, tio Newton, que escutei a menina falando.
Ai, gente, agora eu fiquei confusa. Mas depois vocês façam a pesquisa aí para esclarecer. Foi o irmão. O Divaldo foi um filho e ele o segundo, o que morreu queimado e que veio, né, nessa reencarnação. Gente, essas histórias são lindas, são narradas pelo próprio Divaldo. Então, nós vamos ver que Joana de Cusa é o mais nobre expoente de concurso e fidelidade, a fidelidade. Vamos trazer para nós, gente, porque nós estamos estudando isso para quê? Não é? Qual o objetivo nosso em estudarmos religião dos espíritos, a mulher ante o Cristo? Por quê? Para que a gente reflita também na nossa fidelidade. Como está a nossa fidelidade a Jesus? Como está a nossa fidelidade à doutrina que nós abraçamos, a doutrina espírita? Como está o nosso trabalho de redenção, nosso trabalho de amor ao próximo, à família? Como estamos nós diante, não é, dos nossos próprios testemunhos? Isso é para a gente refletir, né? Porque precisamos da prática desses ensinamentos, né? Precisamos da prática deles. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. Gente, fiquei pensando em Madre Teresa. Eu li um artigo que ela visitava, né, aqueles monturos onde se jogavam os corpos, né, dos irmãos que desencarnavam em extrema penúria. E Madre Teresa visitava esses lugares. E o repórter que a acompanhava se admirava, mas a senhora está mexendo nesses corpos, eles estão mortos. Aí ela falava, não, meu filho, às vezes eu encontro um vivo, mas se ele estiver vivo, ele vai morrer daqui a pouco. Aí ela falou, ah, mas ele vai morrer no colo de mãe. Olha, gente, que coisa mais abençoada, mas ele vai morrer no colo de mãe. Então, não é? A gente sente ao longo, né, da nossa história quantas mulheres têm servido ao Cristo, não é mesmo? Esse amor puro, não é? Cuidando de crianças, irmã Dulce, cuidando dos enfermos, cuidando. Olha, e quantas mulheres no anonimato, porque muitas se dedicam a vida inteira, a gente nem fica sabendo, não é mesmo? E embora não lhe integrasse o círculo apostólico, elas não integravam, né? As únicas, peraí, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém. As únicas demonstrações de solidariedade espontânea, vejam só, que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Elas ficaram lá. Elas estavam lá quando Jesus foi crucificado. Nós temos duas passagens de Lucas falando, não é, das mulheres que ficaram lá. São duas passagens. A primeira está no capítulo 8 de Lucas, 2 e 3. E a segunda no capítulo 24 de Lucas também, 10. Ele cita Maria Madalena, Joana de Cusa, Susana, que eu não encontrei informações sobre Susana, né? E muitas outras, muitas outras. Então, depois, na segunda passagem, na 24, ele também fala de Maria, mas não a mãe, Maria, mãe de Tiago. E depois, seguindo aqui, mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentam-se no mesmo nível de elevação e entendimento. Então, mesmo depois que Jesus parte, elas continuaram nesse trabalho de assistência amorosa aos desvalidos.
Elas continuaram firmes ali. Dorcas, aqui, ó, nós vamos encontrar Dorcas nos Atos dos Apóstolos, tá? As curas de Pedro em Lida e Jope. Então, a gente encontra no Atos dos Apóstolos. Dorcas, a costureira jopense, né? Mas seria jopense. Depois de amparada por Simão Pedro, né? Ela estava muito doente, muito enferma, chegou praticamente a ficar morta, né? Foi ressuscitada, né? Como Lázaro. Fez-se mais ativa, colaboradora da assistência aos infortunados. Então, nós encontramos essas mulheres no Evangelho. As que a gente não encontra, assim, com muitos detalhes, nós vamos encontrar em Paulo e Estevão. No livro Paulo e Estevão, nós vamos encontrar todas elas, né? Febe, né, é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos. E a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho, nascituro. A Lídia também tem, nos Atos dos Apóstolos, com o título A Conversão de Lídia. O título é A Conversão de Lídia. Lídia, ao ser, né, convertida, ela oferece a casa dela para ser o ponto de encontro do Evangelho. Como assim? A primeira igreja, até nos Atos dos Apóstolos vem o termo igreja, né? Então, ela oferece ao ser convertida, não é? Ao cristianismo que nascia ali, né, naquele momento. Depois nós temos Lloyd e Eunice. Uma é a avó e a outra é a mãe. Parentas de Timóteo. Timóteo foi o grande, né, amigo de Paulo. Ele era muito jovem, quando conheceu Paulo, né? Depois ele passou a seguir Paulo, e sua mãe e a avó estavam também sempre presentes, né? Nós vamos encontrar essa linda história em Paulo e Estevão, não é? Eram padrões morais de fé viva. E tem até uma passagem em Atos dos Apóstolos, né, que o Paulo ele ia fazer uma pregação e chamou Timóteo. Mas Timóteo precisava atender a mãe. E Paulo compreendeu perfeitamente, porque a mãe era importante para Timóteo. Olha que bonito. Então, muitas mães, na época de Jesus, elas tinham sido evangelizadas pelas próprias mães. Timóteo foi evangelizado pela mãe, pela avó. Não é? Então, nós temos vários desses companheiros e companheiras que seguiram Jesus, que receberam a evangelização em casa. Como muitos recebem as primeiras instruções da mãe, da avó, ainda hoje, não é? Muitos de nós recebemos em casa, não é? As primeiras instruções do Evangelho. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, elas existiram, mas olha o que Emmanuel diz, ainda que elas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Maria também foi evangelizada em casa, recebeu as primeiras orientações do amor, da bondade, estava preparada, segundo, né, o Pai de bondade e amor, para receber
o embaixador. Olha que coisa linda, embaixador divino. O supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar, apagado e simples. Olha o que Emmanuel vai dizer. O que Maria tinha? Era humilde, ocultava a experiência dos sábios. Ela ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, exemplo para nós. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então vejam, meus irmãos, Maria, as virtudes de um coração que ama verdadeiramente, estava pronta, preparada para receber o governador do planeta, o guia e modelo da humanidade. Simples, humilde, pobre, mas com seus valores, como diz, seus tesouros incorruptíveis do coração. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães. Gente, é muito emocionante, é muito bonito, porque nós também temos nossas mães, ou tivemos nossas mães, hoje estão em planos mais, não é? Elevados, com certeza. Nossas mães também abraçaram a maternidade para que estivéssemos hoje aqui. A grandeza, quantas mães trabalham silenciosamente, em vidas difíceis, em empregos muitas vezes dolorosos, carregando ainda hoje fardos, dificuldades, vivendo em extrema pobreza. Então, quem tem um pouco mais deve ajudar, deve socorrer, deve atender a essas mães, atender esses filhos, não é? Por isso, a casa espírita é tão importante, porque ela é um veículo para chegar a tantos irmãos em necessidades, a ajuda, o socorro, que muitas vezes sozinhos nós não faríamos, mas a casa espírita ou qualquer outra instituição do bem, porque é toda instituição do bem que prega o amor, socorrendo o próximo, é estar ante o Cristo. E olha como é que o nosso Emmanuel termina. Nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Vejam, meus irmãos, a grandeza de Maria, que nossas mães, muitas das nossas mães devotas de Maria, falaram dela para nós desde sempre. E nós passamos a amar Maria, nossa mãe, mãe de todas as mães, mães dos pais, mães dos filhos, mãe de todos, né? Nós que estamos em roupagens diferentes, mas somos todos irmãos e vivenciando experiências onde uns podem e devem socorrer aos outros. Emmanuel, ele não colocou aqui, mas nós podemos também
lembrar das irmãs Maria e Marta, não é? Aquelas irmãs devotadas, amicíssimas de Jesus, que preparavam um lugar para Jesus se alimentar, descansar. Essas irmãs que foram em busca de Jesus para atender ao irmão que havia, né, desencarnado, não tinha desencarnado, estava morto, mas ainda não desencarnado. Jesus atende ao pedido, ele vai atender. Podemos nos lembrar também da mulher samaritana, que Jesus se desviou, né, justamente para encontrar aquela mulher. E ela ficou ali, né, no poço, onde ela foi buscar água, aquele peso nos ombros. E ele pede água para ela. Dê-me de beber. Mulher, dê-me de beber. E ela se admira de um judeu, que não, eles não conversavam com os samaritanos, né? De um judeu lhe pedirá. E ele diz a ela, porque ela questiona, né? Mas você fala como um profeta. E ele diz, eu sou. E eu venho trazer a boa nova. E ele então fala do reino dos céus, ele conversa com ela. Ela vai embora, levando a mensagem de Jesus e, ao chegar, né, ao seu lugar de destino, ela passa a contar a história, o encontro dela com Jesus, com o Messias, não é? Nós temos a mulher, não é? Que sangrava e que era considerada impura. Ninguém a queria, né? Ninguém conversava com ela. Ela sofria toda sorte de abandono e de escravidão. Mas ela tinha fé. Ao ouvir falar de Jesus, ela vai atrás. Ela vai. E o que ela pensa? Se eu tocar na pontinha do manto, eu serei curada. E foi exatamente o que ela fez. E Jesus pergunta: quem me tocou? Não é? E Pedro diz: mas Senhor, com tanta gente, como vamos saber? E ela mesma responde: fui eu. E o que Jesus diz? A tua fé te curou. Outro exemplo para nós, para que a gente fortaleça a nossa fé diante das dores que nós experienciamos, das dificuldades que nós temos, porque trazemos às vezes compromissos muito fortes. Mas nunca estamos sozinhos, nunca. Temos o nosso guia, temos o exemplo dessas mulheres. Hoje, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quantas casas espíritas são dirigidas por mulheres? Quantas casas espíritas? Hoje, quantas empresas são dirigidas por mulheres? Ainda há muita luta? Ainda há. Ainda há muita luta para que a mulher ainda seja totalmente reconhecida, o que está na nossa Carta Magna, né? Que as mulheres têm os mesmos direitos dos homens. Mas nós estamos lutando, continuamos lutando, mas lutando com amor, lutando com sabedoria, com os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, meus irmãos, o caminho é o caminho da redenção, é o caminho do amor. Nós estamos reencarnados, né? Cada um vivendo a sua experiência, que a gente possa aproveitar esse momento reencarnatório. Esses textos são muito importantes para nós, porque eles nos dão uma saúde nova, uma esperança.
a gente sabe que Jesus está, não é, nos ajudando, nos auxiliando e coloca aí a nossa, né, para nos auxiliar. Quantos benfeitores, quantos irmãos e irmãs benfeitoras, nos auxiliando, estendendo a mão para que a gente enfrente aquele momento que às vezes a gente pensa que nem vai dar conta, não é mesmo? Mas a gente dá conta. Então, fica essa mensagem muito bonita de Emmanuel, que a gente siga forte no nosso trabalho, na casa espírita, ou onde quer que nós estejamos servindo, que seja um trabalho de amor, que a gente pense no Cristo como realmente o nosso, né, libertador, aquele primeiro a defender as mulheres, o primeiro, né, a reconhecer o valor das mulheres, né, e de trazer esses ensinamentos para todos nós. Então, estamos finalizando o nosso estudo, desejando a todas as mulheres, hoje principalmente, que o nosso estudo é mais para as mulheres mesmo, que sejam fortes, que tenham bom ânimo, coragem, que não desistam da luta, que orem, que recorram à prece, que peçam ajuda. A ajuda chega. Muita paz. Maria e Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigada, minha irmã, pelas suas palavras, pelas suas orientações. Realmente, Maria, né? Eu me lembro, quando se fala de Maria, eu me lembro de Bezerra de Menezes, que era um devoto, né? Muito Muito grande grande. de Maria. Ele a amava profundamente, e quando ela o convidou para estar em outras regiões mais purificadas, ele pediu a ela permissão para continuar entre nós, nos ajudando. Então, realmente, nós devemos perseverar, né? Perseverar cumprindo com as nossas missões, realizando o nosso trabalho, na certeza de que tudo está certo. Tudo está certo, né? Então, muito obrigado, um beijo no seu coração, que Obrigada. Jesus te abençoe e que você possa estar conosco mais vezes, trazendo a sua palavra para nos ajudar a compreender melhor as questões da vida. Muito obrigada. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião, mas vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor. Eu vou pedir, Rosane, você pode, por favor, abrir seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Oi, Rose. Posso sim, Rose. Posso. Bem, meus irmãos, com os nossos corações, os nossos pensamentos voltados a Jesus, voltados ao Pai Celestial, e hoje em especial, vamos lembrar Mãe Santíssima, pedir a essa mãe que nos dê a força, não só como mãe, mas como mulheres, como os espíritos que estão encarnados num corpo onde a humanidade ainda considera mais frágil, onde a humanidade, Senhor, ainda considera detentora de menos direitos, mas que nós possamos, ao entender o seu Evangelho, abraçar essa missão, sabendo que se estamos nessa encarnação como mulheres, é para que nós possamos sentir com maior vigor o amor de nosso Pai. E esse amor, Senhor, possa fazer eco dentro de nós e que nós possamos espalhar isso para todos que estejam precisando. Homens, crianças, mulheres, enfim, Senhor. Onde houver um espírito, encarnado ou desencarnado, que nós possamos elevar os nossos pensamentos num som de amor e que nós possamos, Senhor, acolher em nossos corações.
que a missão de nós que nos debruçamos no estudo do Evangelho possa ser levada até, Senhor, o final dessa encarnação. Que nós possamos perseverar como Maria e ao final da vida, que encontrou numa praia linda o seu filho amado, como nos traz Humberto de Campos, que nós também, Senhor, possamos encontrar esse irmão amado e esse irmão querido. E porque um dia fomos tão doentes, eles nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, num corpo feminino, e a pedir, com o coração bastante feliz, Senhor, Senhor, e entraremos certamente no reino dos céus. Fique conosco, Jesus amado. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos em contato com o seu Evangelho na noite de hoje, através do nosso querido Emmanuel. Obrigada, fique conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, antes de encerrarmos aqui o nosso estudo, quero mais uma vez agradecer a Geisa pela sua disponibilidade de estar conosco. Quero lembrar a todos que no mês de junho, às segundas-feiras, será dia 3, dia 10, 17 e 24, o nosso painel espírita sobre dependência química. Dia 10 temos um encontro com o William aqui. Ele vai falar sobre o beber socialmente, né? O disfarce do beber socialmente. Então, o nosso tema será sobre a dependência química. Iremos falar sobre a questão da automedicação, né? Do uso das drogas, dos remédios, sobre o alcoolismo, sobre o beber socialmente, sobre a dificuldade de abandonar o vício, que muitas pessoas dizem assim, eu paro a hora que eu quero, né? A hora que eu quiser, eu paro. Então, todos esses assuntos serão abordados no mês de junho, dia 3, 10, 17 e 24. Nosso painel espírita sobre dependência química será sempre às segundas-feiras, às 4 segundas-feiras de junho, às 18h40 até às 19h30. Todos estão convidados. Eu vou mandar o cartaz, vou pedir a vocês que divulguem, porque esse tema é muito importante, né? A palestra de abertura será do doutor André Luiz, lá de São Paulo. Ele vai fazer a nossa palestra. A segunda é com o William. Teremos também o nosso irmão Guilherme Azeredo e o doutor André Luiz encerra novamente o nosso painel. Então, será um momento de aprendizado, de alerta para todos nós. Tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. E amanhã, e quarta-feira, estaremos de volta para o nosso estudo do Evangelho. Ó, Joana aí, que bom, Joana, te ver. Para o estudo do Evangelho, para o estudo das obras de Emmanuel, tá? Tchau, gente. Tchau, Vai conseguir boa botar noite. foto, hein? Até que enfim apareceu a foto. Ai, que bom, amiga. Tchau, Salve, tchau. Carmen, Aninha, gente, Tchau, beijo Sane, grande. um abraço no coração de todos. Tchau. Tchau, gente, tchau. Eu Tchau. vou encerrar aqui para todos, tá?